Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Ana Carolina e vamos para mais uma aula de Biologia. Na aula de hoje vamos falar sobre as aves, a primeira parte. Vamos lá? Quais são os objetivos da aula de hoje, então? Entender a origem e a evolução das aves, compreender as características que definem as aves, né? O que faz com que elas estejam nesse grupo, classificar esses animais e entender as adaptações para o voo, o que permite que elas voem, ok? E vamos começar com uma reportagem. Seriam as aves modernas descendentes dos dinossauros? Fóssil encontrado na província de Kaxin, próximo à China, e datado de 99 milhões de anos, sendo esse o primeiro fóssil que conseguiu preservar restos de um dinossauro com penas. Olha só que interessante. Vamos pensar, né? Até um tempo atrás, o que se tinha, né, o que se conhecia é que os dinossauros eram os ancestrais dos répteis que nós temos hoje em dia, não é mesmo? Mas essas descobertas mais recentes, esses fósseis que foram encontrados, principalmente esse de 1993, né, dão a entender, né, tem características, mostram que os dinossauros, na verdade, têm características mais parecidas com aves do que com répteis. Inclusive, alguns tinham penas, se não a maioria, ok? Então, mas afinal, né, pensando em tudo que você já aprendeu até agora, esses dinossauros, eles são ancestrais de qual grupo de animais? Os répteis ou as aves, né? Como assim? Se você olhar nesse GIF aqui que está mostrando um Tiranossauro Rex, aquele T-Rex, observando o pescoço dele, é como se fosse um S. Essa é uma característica específica das aves. Além também de que muitos, né, dinossauros que foram encontrados, né, muitos fósseis encontrados recentemente, foram encontrados com vestígios ou com penas fossilizadas, tá? Então, sim, os ancestrais, os dinossauros, eles são ancestrais das aves. E o grupo, né, que nos demonstra isso é justamente esse grupo dos terópodas, né? É uma subordem de dinossauros bípedes, isso quer dizer que eles andavam em cima de duas patas, tá? Eram geralmente carnívoros ou omnívoros, né, que se alimentavam de tudo, né? Carnívoro come sua carne, tá? E o representante mais conhecido desse grupo é o T-Rex. Se você comparar as duas imagens, né, aqui a gente tem o avestruz, né? Perceba como é o pescoço aqui com relação à linha da coluna vertebral, né? Formando como se fosse um S, delas também forma como se fosse um S. Outra característica importante é que foi descoberto que os dinossauros, eles não eram ectotérmicos como os répteis, ou seja, eles não dependiam totalmente do sol, por exemplo, para aquecer o corpo. Então seria mais um intermediário entre a ectotermia e a homeotermia, né? Então eles eram considerados mesotérmicos, tá? Então era um intermediário entre o que a gente conhece hoje de animais que conseguem manter a temperatura do corpo constante com aqueles que não conseguem, tá? E daí quando que de fato surgiram as aves, né? Então acredita-se, né, os fósseis mais antigos datam de 160 milhões de anos, né? Seria mais ou menos no Jurássico Superior, né, ali no período oxfordiano, tá? Então os fósseis mais antigos datam mais ou menos desta época, ok? Agora, com relação às características, né? O que faz um animal estar no grupo das aves, né? Então, se você pensou no bico, na pena, são características bem óbvias, né? Então, presença de penas, bicos que não têm dentes, oviparidade, ou seja, botam ovos, né? Esse ovo com casca rígida, você deve lembrar daquelas aulas anteriores que a gente falou dos répteis, que eles dominaram o solo porque tinham a casca rígida que simulava o ambiente aquático. Aves também fazem isso. E além de tudo, elas têm um metabolismo elevado. Esse metabolismo elevado vai permitir com que elas consigam manter a temperatura do corpo constante, tá? São consideradas endotérmicas, ou seja, elas conseguem aquecer o próprio corpo. E é óbvio que as penas têm uma grande contribuição nisso, ok? Então aqui nós temos, por exemplo, se você não conhece essa imagem ali do meio, mostra justamente o tuiuiu. Tuiuiu é uma ave típica do Pantanal, né? Tem o bem-te-vi ali e aqui temos um pombo.
mais características desses animais, né? Então, como os répteis, alguns grupos, né, dentro dos répteis, as aves elas vão ter o coração com 4 câmaras, ou seja, 2 átrios e 2 ventrículos, tá? E elas vão possuir também um esqueleto pneumático. O que é esse esqueleto pneumático? São ossos que são ossos ocos, né? Tem cavidades dentro desses ossos que permite, né, o ar ficar ali e isso vai facilitar, por exemplo, que eles consigam voar, porque vai ficar mais leve, ok? Então, com relação à biodiversidade desse grupo, né? Então, as aves, elas vão representar o grupo mais biodiverso, ou seja, tem muitas espécies diferentes, tá? Entre os tetrápodes, aqueles animais que têm 4 patas, tá? Então, vão possuir, a gente tem mais ou menos cerca de 10.000 espécies de aves diferentes que foram descritas até agora, tá? E metade dessas espécies é de um grupo bem específico que é o Passeriformes, né? O passarinho que você conhece. Agora, com relação à classificação, né? Então, especificamente, essa capacidade de voar, nem todas têm. Você já deve ter visto, por exemplo, a galinha. A galinha não consegue voar a grandes alturas, né? Tá? Então, o que faz com que algumas aves consigam voar e outras não? Então, elas têm a presença de um osso específico que vai auxiliar nisso, né? Então, assim, elas são divididas entre ratitas e carinatas, tá? As ratitas, elas não voam e também não nadam, tá? Por exemplo, a galinha, né? A galinha, ela até consegue voar um pouco, mas ela voa muito pouquinho, né? Uma altura bem pequena. Não é, por exemplo, que nem um bem-te-vi, um sabiá, não é mesmo? O que elas têm, né, que diferenciam? Elas vão ter a carena, é um osso em forma de quilha, tá? Que fica aqui junto do externo, aquele osso que a gente tem aqui bem na frente do coração, né? E que vai permitir o movimento das asas, tá? As carinatas são aquelas que voam ou que vão nadar, certo? E o que é essa carena, né? O que é essa quilha? As duas coisas são a mesma coisa, exatamente, tá? Então, é a mesma coisa. O osso que prende esses músculos, tá? E que vai ter esse formato, né? Que é para frente aqui, né? Parece um V. Se você olhar aqui na imagem, ele vai parecer um V. Então, o osso externo tá aqui atrás dos músculos e ele tem essa parte aqui para baixo. Isso vai permitir com que esses músculos, né? Façam esse movimento que permite o voo, ok? E vamos para a primeira atividade. No filme, A Marcha dos Pinguins, como aparece ali na imagem, mostra a vida do pinguim imperador. Tá? Sabe-se que os pinguins são aves, né? Porque eles possuem bico, possuem pena, né? Além disso, eles são carinatas. Isso quer dizer que possuem esse osso peitoral em formato de quilha, né? Na frente ali do externo. Por que esses animais possuem essa adaptação? Afinal, eles não voam? Pensem um pouquinho e eu já volto com a resposta.
Então, conseguiu descobrir? Por que será que o pinguim, mesmo não voando, ele faz parte do grupo dos carinatas, né? Ele tem esse osso em formato de quilha. Bom, o pinguim não voa, né? Mas ele precisa nadar. Então, sim, ele vai ter essa adaptação justamente porque ele precisa nadar. Inclusive, são ótimos nadadores, tá? Então, o osso, né, está sendo utilizado da mesma forma, né? Apesar dele não estar voando, ele está nadando. E daí as ordens das aves, né? Elas são separadas em 8 ordens diferentes, tá? De acordo com as características que elas possuem, certo? Então, por exemplo, os psitacídeos, né? Esses que têm o bico mais pequenininho, né? Mais enxuto para baixo, que é forte, vai permitir quebrar as sementes, por exemplo. Falconiformes, que daí entraria o gavião, o carcará, né? São aqueles animais que se alimentam de carne, então o bico ele vai ser próprio para rasgar a carne. Ciconiiformes, né, como o tuiuiu, que tem o bico mais alongado, né, para pegar a comida ali na água, por exemplo. E os apodiformes, né, como o beija-flor, né, que ele vai se alimentar nas plantas, ele consegue parar no ar enquanto ele continua batendo as asas, mas ele fica parado no ar, não é mesmo? As outras 4 ordens, né? Então nós temos a maior de todas, que é justamente os passeriformes, tá? Que tem esse bico meio intermediário, então vai, né, se alimentar de frutos, de pequenos frutos, algumas sementes. Columbiformes, que entraria as pombas, né? Que tem essa adaptaçãozinha, essa partezinha em cima do bico, né? Os galiformes, galinha, galo, né? E os reiformes. Reiformes, a gente tem um representante aqui no Brasil, que é a ema, né? Fora do Brasil, a gente tem o avestruz. E daí, o que permite esses animais a voar, né? Então, a gente já falou dos ossos pneumáticos, que são aqueles ossos ocos, né? Que são mais leves e facilitam o voo, tá? Além disso, eles têm a quilha ou carena, que é esse osso, né? Aqui junto essa parte a mais que tem no osso externo, que permite justamente, né, a mover a musculatura de forma que ele consiga voar. Os ossos pneumáticos, o formato aerodinâmico. Então essas aves, elas conseguem, né, bater as asas e colocar as asas para trás, de modo que o corpo consiga, né, planar, inclusive fazer curva no ar, certo? Então eles conseguem ir para cima e para baixo dependendo do movimento das asas. Então o corpo já é todo aerodinâmico, permitindo esse movimento no ar, tá? Além disso, eles vão ter o pulmão, né? E junto com o pulmão, eles vão ter os sacos aéreos. Esses sacos aéreos que tem aqui em volta, eles vão deixar o animal mais leve, assim, como ele está em contato constante no ar, porque ele está voando, esses sacos aéreos eles vão armazenar um pouco desse ar e vai fazer com que ele fique mais leve, certo? Eles botam ovos, tá? E esses ovos, eles não precisam segurar por muito tempo, então bota o ovo e o peso não fica no corpo da fêmea, ok? Tá? Então vamos continuar. E vamos para a atividade 2, né? As aves, nas aves, a aquisição evolutiva das penas foi um passo importante para o voo. Então vamos para a letra A, que cite 2 outras características que permitiram às aves justamente aprimorar essa capacidade do voo. Como que elas conseguiram, né? Como que elas conseguem voar? O que permite que esses animais consigam de fato voar e planar no ar? E na letra B aqui, que eu coloquei A, mas foi um erro, acontece. Além do voo, dê outra função para as penas. Para que servem essas penas, além de auxiliar no voo? Ok? Pense um pouquinho e eu já retorno com a resposta.
Então, conseguiu chegar numa resposta? Antes de responder essa pergunta, eu vou voltar no slide anterior, porque tinha uma imagenzinha que não estava mostrando. Aqui, nessa imagem que ficou preta, ele está citando ali a ausência da bexiga. Isso mesmo, aves não possuem bexiga. E essa adaptação é justamente para permitir com que eles diminuam o peso, né, para poder voar mais facilmente. Além de tudo, a excreção é por ácido úrico, né, como acontecia lá, por exemplo, nos répteis, né, que é uma substância mais pastosa, que vai menos água, certo? Como eles não têm como armazenar essa água na forma de urina, seria mais útil, né, que a excreção fosse por ácido úrico, ok? Então vamos para a resposta agora. Aqui na atividade 2 eu pedi para vocês citarem duas características a mais, né, duas características que permitiriam às aves aprimorar essa capacidade do voo e outra função para as penas, ok? Então aqui, entre as características, se você citou, por exemplo, se você lembrou dos ossos pneumáticos, aqueles ossos óculos, né, que permitem com que a ave seja mais leve, você acertou. Sacos aéreos também junto com os pulmões que vão facilitar o trabalho do pulmão e vão permitir com que essa ave fique mais leve. O osso externo com a quilha, aquela adaptação aqui na frente que vai fazer com que os músculos fiquem inseridos ali e permita o movimento das asas. A ausência de dentes também vai fluir, vai auxiliar, né? A excreção por ácido úrico, então ele não precisa armazenar, por exemplo, água, certo? E o fato delas botarem ovos, então elas não precisam manter o filhote mais tempo ali, ela bota o ovo e tá tranquilo, né? Acabou. Assim elas conseguem ficar mais leves. E na outra função, né? Para que servem as penas, né? Então as penas elas auxiliam no voo, né? O ar passa por entre as penas ali mais facilmente. Além disso, consegue reter o calor e é por isso que esses animais são considerados endotérmicos. Eles conseguem manter a temperatura do corpo constante. Ok? E uma sugestão de atividade bem interessante, essa aqui vocês vão gostar muito de fazer, né? Que tal realizar a observação de algumas aves presentes na sua região? Então é importante o registro através de fotos, descrições, curiosidades, relatos, entre outros. Inclusive tem muita gente que se encontra para fazer essas observações, né? Então compra lá um binóculo e vai observar. Não precisa, na verdade, basta você olhar pela janela da sua casa, tá? Olhe as aves, tire uma foto, observe, anote curiosidades e depois você pode pesquisar ou baixar no seu celular o aplicativo da Wikiaves, né? Tem no site também. Você cria um login nesse site e você consegue contribuir, né, com o que você conseguiu observar, quais aves você viu, em qual região, a região da sua casa. Vai auxiliar bastante o site do Wikiaves e vai trazer mais informação para todos, ok? Então, nessa aula nós falamos sobre a origem e a evolução das aves, falamos também sobre a sua classificação, né, e o porquê, né, como que é essa adaptação ao voo, como que isso permitiu a esses animais voar, ok? Espero que você tenha gostado da aula de hoje e até breve!